Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu marcar aqui, fixar o comentário da live que a gente vai fazer hoje para explicar a nossa supervisão de casos clínicos, esse produto que está sendo lançado exatamente essa semana. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Fazer uma sala gostosa, né, que nem a gente faz no grupo de apoio, e a gente vê como é que dá para tirar dúvidas de profissionais que queiram trabalhar melhor, né, aprimorar o conhecimento aí na linha do zumbido, da misofonia, da hiperacusia, porque gente, ó, a gente tá precisando de mais profissionais, né? Deixa eu cumprimentar aqui a Heloísa, a Norma, a Bia Mangabeira, tudo bem? Bilimar, a Bia Amanda Rodrigues, a Maísa Jacinto, sejam bem-vindos. Hoje a ideia da live aqui, deixa eu ver, acho que não fixou, né? A ideia da live é fazer essa conversa, né, sobre supervisão de casos como uma estratégia que a gente acha que vai dar uma alavancada aí no Brasil. Eliane Stur, tudo bem? Raquel Lavorato, Diva Michelassi, Núbia, doutora Natália Prudêncio, tudo bem, querida? E vamos que vamos, né? Se vocês tiverem interesse aí, clica no aviãozinho, manda que vocês estão na live de supervisão de casos pra gente colocar mais profissionais de saúde aí envolvidos, ó, coração e o conhecimento aqui pra gente ajudar os pacientes. V. Silve, Lud Silva Melo, Rosália, tudo bem? NRPP, Fred Brasileiro, Ale, querida, tudo bem? Wellington, sempre presente, Pati Soscar, vamos lá. Então, hoje é mais uma live aqui mais focada na questão dos profissionais de saúde. Quem é do público, está acostumado a seguir a gente por outros motivos lá no grupo de apoio, é super bem-vindo, tá? Quantos coraçõezinhos, que delícia, que delícia. Mas vamos lá, a gente tem aqui um tempo mais curto hoje, vamos ficar uma meia horinha juntos, tá? Oi, Juarez, tudo bem? Porque nosso tempo é precioso, né? O de todo mundo, e eu quero ser direto ao ponto, não quero atrapalhar aí o jantar de ninguém. Márcio Salmito, querido, tudo bem? Muito bom te ver. Gerchivinalves, desculpa se eu falei errado, Paula Filkenstein, e vamos que vamos. Bom, então qual que é a minha ideia, né? Há poucos dias a gente gravou um vídeo, né, falando sobre uma coisa que é muito preciosa para mim, que é tempo, né? Cada vez mais, acho que todo mundo que se mete a fazer um monte de coisa, né, como é o nosso perfil, tem que dar valor ao tempo. Só que é um aprendizado, porque se a gente não prestar isso de atenção, ó, o tempo voou. E a gente perdeu, né, sem fazer as coisas que a gente gostaria. Então, hoje, no meu dia a dia, que se resume a atender pacientes aqui no consultório e ser coordenadora de um grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, onde a gente lida com várias pessoas ao mesmo tempo aos domingos, né? Então, são experiências diferentes, consultório uma por vez, e o grupo um monte ao mesmo tempo. O que a gente tem observado que chega aqui a doer o coração? Nas duas realidades, é muita gente falando que nas suas respectivas cidades procurou ajuda XYZ, 3 profissionais, 5 profissionais, e cada vez fica mais confuso porque cada um dá uma opinião diferente. Eu particularmente até já acho que isso é melhor do que ouvir que não tem cura, não tem o que fazer, né? Dar opinião e sugerir tratamento já é um avanço. A gente já tá saindo um pouco daquela fase e eu me sinto super assim, vencedora nesse passo a passo de divulgar que essas frases são umas besteiras,
da pré-história. Mas a gente tem que provar tudo que diz e no fim é devagarzinho mesmo, né? Mas enfim, a questão é que as pessoas chegam para mim confusas, de cidades diferentes. E eu, particularmente, se não tivesse esse meu perfil que algumas coisas me doem no coração, eu tô totalmente na minha zona do conforto. Pensa comigo, tô aqui, as pessoas chegam presencialmente ou pela internet, na teleconsulta, tô na minha zona de conforto. Então, para que, em sã consciência, eu ia arrumar um trabalho a mais para mim mesma, que é essa supervisão de casos que a gente está se propondo a fazer para otimizar o tempo dos profissionais de saúde, onde quer que eles estejam aqui no Brasil, para que a gente possa fazer um conjunto, uma corrente de profissionais da saúde ajudando os pacientes com zumbido, misofonia e hiperacusia. E por quê? O que ferveu aqui? Do mesmo jeito que a pandemia e todo o sofrimento global fez voar o número de pessoas com zumbido, misofonia e hiperacusia, seja pelo confinamento, seja pela mudança da alimentação, seja pelos erros de postura, de fazer trabalho dentro de casa com estrutura não adequada, seja pelo estresse, enfim, um monte de motivos. Isso aí explodiu. Então, do mesmíssimo jeito que isso mexeu com o meu coração e eu reativei o grupo de apoio em pleno domingo à tarde, né? Imaginando que as pessoas iam estar mais desocupadas para poder ver a gente, isso claramente não bastou. Foram 40 semanas, ontem exatamente 40 semanas de lives de grupo de apoio aos domingos, e por mais que seja uma delícia falar para o público, eu sempre esbarro na mesma dificuldade. Na minha cidade não tem alguém com conhecimento. Eu não tenho segurança aqui. Eu não sei o que fazer. Então chegou na hora com esse mesmo sentimento aqui de angústia, de ter que fazer alguma coisa. A ideia agora é voltada para os profissionais, tá? Então é para isso que eu tô me colocando uma carga, né, a mais para que a gente possa fazer alguma diferença. Márcia aqui, parabéns pela empolgação de sempre. Olha, menina, eu não sei da onde vem isso, viu? Mas enfim, vamos, sabe, assim, na minha crença, só missão explica, juro, só missão explica. Missão e acho que um pouquinho desse perfil de personalidade que se envolve, sabe? Que se envolve com sofrimento alheio. Bom, enfim, tô cumprimentando as pessoas aqui que eu não tive oportunidade. Vamos lá. Então, supervisão, gente, é algo absolutamente tradicional entre vários profissionais de saúde. Médicos é que não costumam fazer supervisão. Eu, pelo menos, nunca fui procurada para supervisão por outros médicos, já fui por 2 fonos e um psicólogo, né? Mas, enfim, entre médicos, normalmente não rola, né? Ou a gente fica trocando figurinha, ou a gente se encontra nos bastidores de congresso, enfim. Então, a ideia da supervisão é que eu use o meu tempo precioso e o tempo precioso de quem quer ser supervisionado para que a gente possa juntos tirar a dúvida daquele profissional de saúde na sua região com aquele caso fácil ou difícil. Fácil que eu falo, na verdade, é caso tradicional ou aqueles casos que saem completamente da média e deixam a gente de cabelo em pé. Então, a ideia é essa, para que no fim o resultado possa se refletir nos pacientes. Tá? Eu lembro de umas aulas que eu dei que eu falei assim, olha, se eu fosse fazer um testamento hoje, né, o que eu gostaria muito? Que em cada cidade tivesse pelo menos um profissional interessado em zumbido, em misofonia, em hiperacusia, que pudesse fazer o trabalho de receber a sua demanda, fazer os diagnósticos e encaminhar para o primeiro tratamento. Pelo menos isso, né? Então eu falo, tá lá
no meu testamento, né, imaginário. E eu gostaria de fazer mais um passo em relação a isso, tá? Então eu não tenho a menor dúvida que a gente já avançou muito aqui no Brasil, porque eu acho que de todos os países que eu vejo envolvidos nos congressos de zumbido, que até antes da pandemia eram anuais, um congresso internacional por ano, o Brasil era o que mais tinha otorrinos interessados. Só que mais, cerca de 8 a 10, perante esse mundaréu de gente em várias cidades, é pouco, né? Mas é de qualquer jeito para a gente ter também uma vantagem, entendendo que em outros países tem menos otorrino ainda interessado, tá? Bom, então, falei da supervisão, é uma troca de experiências para que a gente possa otimizar o conteúdo do profissional que for, na cidade que for, tá? Então, como eu falei, isso não é comum entre médicos. Bom, eu, por mim, falaria com o planeta inteiro, porque eu acredito que Zumbido é a terra de muita gente. Muitos profissionais diferentes podem trabalhar no Zumbido, têm condições de trabalhar, aliás, no Zumbido, na misofonia e na hiperacusia. Cada um com pontos de vista diferentes. Então, se você acreditar na boa vontade dos profissionais, dá para fazer uma coisa muito bacana de troca de ideias. Na prática, a gente tem o quê? O Conselho Federal de Medicina nas costas, a gente tem a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia nas costas. Então, existe uma diferença, um receio de que médicos ensinem profissionais que não são médicos, né? Que são fonos, que são dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, a fazerem o que a gente faz. E eu nunca tive esse conflito. Este conflito não me pertence. Eu sempre dei aula não supervisão, para profissionais múltiplos, e eu sempre fiz questão de mostrar o papel, a importância do otorrinolaringologista. E a gente só não tem mais peso porque ainda tem poucos otorrinolaringologistas querendo abraçar essa causa. Mas os poucos também já estão crescendo ao longo do tempo, tá? Então, de qualquer jeito, eu estou anunciando para vocês que a gente está começando a nossa supervisão clínica de casos para qualquer profissional de saúde envolvido, engajado, que queira melhorar o atendimento. Por quê? A gente tá, como eu falei, é uma posição de conforto, porque a gente é a ponta, é a última instância. Dificilmente alguém começa com zumbido, vê a gente na internet e já vem aqui de primeira mão. A gente recebe pacientes que já passaram em 5, 10 ou, como alguns falam, incontáveis profissionais. Então é difícil, é só a gente se colocar no lugar das pessoas por 2 minutos. Já dá pra gente entender como pode ser complicado você sofrer de uma coisa que é comum, mas é desvalorizada, que na sua cabeça, bom, é no ouvido, vou procurar o especialista de ouvido. E daí o profissional vai e fala qualquer sentença dessas, né? Enfim, a ideia é, desde que eu acho que vocês estão entendendo, a ideia da supervisão é a gente alavancar agora conhecimento focado na dúvida dos profissionais. E a outra coisa, eu já dei sei lá quantos cursos para profissionais. No curso, seja presencial, seja online, eu falo o que eu acho que é importante. É completamente diferente de supervisão. Você vem com as suas dúvidas sobre os seus casos para a gente ajudar e arredondar a sua forma de pensar. Porque se a gente considerar que, se você vier discutir, por exemplo, um caso que você achou que era presbiacusia, só que não. Por exemplo, a pessoa tem zumbido unilateral. Dá pra gente imaginar uma presbe com perda bilateral só porque a pessoa tem 65 anos ou mais, e quando você vai sondar o zumbido,
ele é numa orelha só e ele é oscilante, não dá. Hoje não faz o menor sentido para minha cabeça achar que é presbe só porque a pessoa está na terceira idade. Então são coisas que a gente vai amadurecendo ao longo dos erros e dos acertos, ao longo do tempo. E como eu falei, tempo é precioso. Eu tô há 27 anos nessa jornada. Já deu para errar um monte, sem dúvida, mas já deu para criar caminhos que me facilitaram a vida e que nos cursos que a gente fez, eu sei que já facilitaram a vida de muitos profissionais. Mas isso é diferente de botar a mão na massa. Então, uma coisa que caiu a ficha é quantos cursos a gente fez, quantas pessoas saíram daqui com um sorriso de orelha a orelha, falando: doutor, eu entendi isso, é a primeira vez, fez sentido, quando eu voltar para minha cidade eu vou fazer tudo isso que eu aprendi. E as condições da cidade não permitem, né? Então agora é a outra ponta, é na condição que você tem que eu vou te ajudar, né? Tanto é que, como a gente vê que muitos colegas acabam sendo restritos por força do plano de saúde, os últimos cursos que a gente estava dando antes da pandemia, o que eu fazia? Você tem 20 minutos para atender um paciente? Não os 10, nem os 15 da maioria. Você tem 20, se você souber que a queixa principal é zumbido, eu vou provar para você, com a aula prática, eu vou provar que dá para fazer todo o raciocínio, todas as hipóteses diagnósticas com exame físico, pedir os exames complementares e na próxima vez você alavanca o raciocínio com aquela anamnese, exame físico e os resultados que você vai ver. E todo mundo achou que isso é viável. Só que volta para a cidade, mistura com tudo e não teve o resultado que a gente esperava, tá? Então essa é a ideia, a mais recente ideia, a que a gente acha que vai cobrir um buraco que dentro dessa observação ainda está muito aberto, repercutindo o quê? Se vocês já estão acompanhando aqui o que está rolando de comentário, né? A ideia gera muito sofrimento para os pacientes. E se você falar assim, não, mas a minha linha é laringe, a minha linha é nariz, ou sei lá, né? Vamos pensar nos outros profissionais de saúde também. Se você achar que não tem nada a ver, pensa que hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, 1 a cada 5 pessoas tem zumbido. Se não for pelos pacientes, a gente tem que atentar para dentro da nossa família. Se não for, atentar para nós mesmos, né? O quanto os celulares estão dando zumbido, o quanto o estresse está dando zumbido, quantas mudanças de hormônio estão dando zumbido, o quanto muito além da perda auditiva, a perda fundamental, mas muito além da perda auditiva, né? Enfim, então eu pensaria em discutir 3 coisas, 3 ideias. Eu posso tentar discutir qualquer coisa que vier de vocês, tá? Mas eu pensaria em colocar para vocês 3 ideias aqui, ó. Então, uma eu já citei. A pessoa com mais de 65 anos que tem zumbido, tem uma perda na audiometria tipo presbe, que você fala, isso aqui tá com cara, tá tudo simétrico. O zumbido não combina. Gente do céu, zumbido que cada hora do dia tá de um jeito diferente, que fica mudando de tipo. Como assim eu vou achar que é presbiacusia? Imagina alguma coisa do envelhecimento. Ó, imagina essa mancha que eu tenho aqui de sol, tá? Eu atribuo a sol mais envelhecimento. Imagina que ela ficasse mudando de lugar, mudando de cor. Vocês pensariam que essa mancha é de envelhecimento? Mudando de cara? Faz sentido nenhum, tá? Então são os detalhes que o tempo fez a gente aprender sobre o zumbido. Eu pensaria em discutir com vocês uma coisa que eu vejo com muita frequência nos profissionais.
a anamnese é 200% voltada para um trauma acústico lá do passado. E você vai ver a audiometria, tá linda. Tá linda. Não tem aquilo que muita gente treinou os olhos para reconhecer a gota acústica. E quando você mede o zumbido, então você não tem a gota acústica e você tem um zumbido que é 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. É uma pista a mais para você integrar a anamnese com um achado que a audiometria não mostrou para você. E tudo isso vai dando segurança que o seu diagnóstico está certo. E não tem dinheiro no mundo que pague segurança, né? Deixa eu cumprimentar mais umas pessoas aqui. Que gostoso que vocês estão vindo. Oi, Anabi, tudo bem? Querida, Gleison, um monte de gente aqui, ó. Pra quem não me ouviu desde o começo, né? Essa é uma live bem mais focada para profissionais de saúde, tá? E que vocês que não são sempre bem-vindos. Se vocês puderem divulgar para os seus profissionais aí queridos do coração que vocês estão em live aqui sobre supervisão de casos, a gente vai achar o máximo. Deixa eu ver aqui, ó, todo mundo que eu tô cumprimentando, agradecendo. Eu vi, por enquanto, eu vi fonos, vi um psicólogo, vi zumbido e tontura. Tani, mas é uma supervisão em grupo? Não, é individual, Patrícia. A ideia é que a pessoa venha com as dúvidas que ela já tem. E eu não vou ficar dando aula, eu vou tirar as dúvidas. Sempre contando o que a gente faz, mas direcionado na demanda de cada profissional, tá? Então a gente está aberto para médicos, como eu já falei, dentro da medicina, otorrino, sem dúvida, é meu grupo, é meu coração, tá? Eu adoraria ver muito mais otorrinos engajados. A gente está aberto, né, para psiquiatras, porque eles têm muita dificuldade lidando só com a parte emocional, tá? A gente sente isso dos pacientes, a gente sente isso de quando o profissional psiquiatra conecta com a gente para discutir o caso, tá? E não é porque a pessoa está estressada, ansiosa ou deprimida e tomando antidepressivo ou ansiolítico que o zumbido dela é emocional, né? Ou seja, o físico e o emocional andam de mãos dadas e todo mundo tem que ter esse olhar. Endócrinos super importantes, clínicos, geriatras. Então, a gente está aqui para quem quiser. Além da medicina, como eu falei, a fonoaudiologia, os odontólogos, cada vez tem mais dentistas interessados, graças a Deus, né? Porque a parte da articulação temporomandibular está fazendo um papel cada vez mais importante. Os psicólogos que estão sentindo falta de conhecimento quando eles recebem pacientes com zumbido, com misofonia. Quantas pessoas com misofonia não vêm aqui falando assim, eu fui procurar ajuda, fui fazer terapia, o terapeuta nunca ouviu falar disso, né? Enfim, e isso só crescendo nos bastidores. Mas enfim, a ideia é que supervisão é isso, né? É uma troca com alguém que, né, a princípio é considerado referência. Eu detesto falar de mim, mas enfim, a gente tem que falar porque a gente tem alguma estrada aí na jogada, né? E como é que a gente faz então? As pessoas interessadas vão entrar em contato com a nossa secretária, né? Vão agendar um horário e eu tô à disposição para fazer online para todo mundo que preferir. Melhorando essa questão da pandemia, se alguém quiser vir aqui presencialmente, tranquilo. Mas eu acho que um online individual é a melhor demanda para o momento, tá? Então dá pra gente ficar nessa diversidade, tá? E como é que se cobra essa questão da supervisão? Como todo mundo cobra, todo mundo com quem eu falei. Você cobra a sua hora de serviço, a mesma coisa que você cobra na sua consulta, tá? Então, essa é a ideia. Tem um custo, lógico, como tudo que é bom, tem um valor agregado, que é de transmitir informação focadinha para sua demanda,
para que você se sinta seguro e possa dar conta da demanda que é parecida com aquele caso que você discutiu, tá? E eu confesso, até hoje eu tenho dúvidas porque o mundo do zumbido é um universo à parte. São muitos casos diferentes que vêm aqui também e a gente consegue ver a diversidade disso. Estamos sempre aprendendo, sempre, né? Então é bacana também ter essa ideia, né? De que a supervisão é um degrau depois do outro. Mas o primeiro degrau já vai te tirar do nível 0, do chão, onde você pode estar. Então a ideia é que a gente vá subindo, como eu falei, sempre por trás disso, otimização de tempo, que para mim é uma joia rara. E juntos eu acho que a gente vai fazer uma diferença na segurança dos pacientes. A gente pode mudar esse panorama tão negativo. E por que não pensar que exclusivamente para a classe médica a gente pode melhorar um pouquinho a imagem que os pacientes têm dos otorrinolaringologistas, né? Enfim, coisas para pensar. Realmente não falta coisa para pensar. Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu deixei anotado, é aquele caso que nitidamente precisa de aparelho auditivo, né? Até pelo grau de perda, pelo comprometimento de vida social, mas ele bate o pé e fala: não quero aparelho, não quero, não adianta. Então, como é que fica você que tem a sua carta, o plano A, e ele recusa? Qual que é o plano B que a gente vai usar para minimamente ter uma chance de melhorar o paciente? Ou a gente vai falar: então se você não quer aparelho, então não posso te ajudar. Difícil isso, né? Então são dilemas que a gente vai passando no dia a dia. Eu já passei muitos, né? Enfim, e a gente tá aqui de fato se colocando à disposição para ajudar. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu deixei passar. Então, hoje a ideia não é tirar responder sobre os casos dos pacientes, e sim ver as dúvidas aqui dos profissionais, né? Parabéns a todas as mulheres, e um especial a Tani. Obrigada, muito obrigada, Renato. Deixa eu ver o que mais que eu deixei passar. Infelizmente não posso continuar ouvindo. Assiste depois, sem dúvida, sem problemas. Quem mais? Eu já passei por vários profissionais. Olha só, um exemplo do que eu estava falando. É muito difícil, seja, né? Aqui a gente está numa live que a gente não conhece as pessoas, né? Que estão aqui escrevendo. Mas quem vem aqui ou quem está no grupo de apoio, essa é a frase que a gente mais ouve. Eu já passei por vários profissionais, né? E nada ajudou. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Doutora, tenho zumbido, perda unilateral. Passei por uma cirurgia de descompressão do saco endolinfático, não tive êxito. Perdi mais ainda a audição. De fato, procedimentos cirúrgicos sempre tem risco, né? Eu já passei por vários profissionais, fala que não vai sumir. Olha, é outra frase muito comum. Mas veja, sumir, cura, é sonho de consumo, inclusive meu. Só que quando você ouve não tem cura, o grosso do que a gente tem que colocar na cabeça dos profissionais e do público é que não ter cura não chegou no fim no sonho de consumo. Mas não precisa ficar no 0. Então eu enxergo hoje como um caminho. Eu estou sofrendo, eu tenho que ir naquela direção. Se eu melhorar 50%, com certeza eu andei para frente, mas eu não posso chamar 50% de cura. Então quando a gente se pega só falando dessa ponta, a gente não enxerga a caminhada. E a caminhada tem valor. Inclusive porque melhorar os primeiros 20 ou 30 ou 50% é prova de que você está no caminho certo. E às vezes a impaciência
do profissional de saúde entrando na vibe do paciente que é sempre apressado, né? O paciente quer pular da estaca zero para cura, né? Mas se o profissional de saúde entra nessa vibe e fica trocando o tratamento a cada 15 ou 20 dias, perdeu a chance. Então tem muita coisa que a gente precisa mudar de atitude no atendimento para que minimamente a gente colha frutos, né? Não é fácil, mas médico que é médico nasceu para ajudar, né? Aliás, vou mudar. Profissional de saúde que é profissional de saúde nasceu para ajudar. Então, considerando esse perfil, todo mundo fica gostoso, fica bem, se sente bem. Quando dá certo, todo mundo sente essa coisa gostosa, né? Deixa eu ver aqui. O que mais? Eu sou mãe de deficiente auditiva. E como será feito em questão de horário? Então, agendamento, Natália. A minha secretária Vanessa tem a minha agenda para tudo, tá? Então, a gente vai encaixar isso, a demanda da supervisão, como se fosse uma consulta no nosso horário de trabalho, tá? Não tem limite, isso, 1 hora de supervisão, que bom que a Lê tá vendo aí. Feliz Dia da Mulher, especialmente quem cuida dos nossos umbidinhos. Obrigada, Juquinove, é isso aí. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo, né? Para quem é mulher e para quem é homem e tem uma mulher, né? Seja ela qual for, né? Então, os parabéns para todo mundo. Ó, boa noite, já passei também por vários profissionais, fiz ressonância para descartar outras causas, porém ouvi no final que preciso aprender a conviver com o zumbido. Acho que os comentários estão provando o meu ponto, né? Não precisa ser assim. Mesmo que não tenha cura ainda para todo mundo, não é todo mundo que precisa ficar sofrendo igual sem nenhuma atitude. Tá bom? Enfim, então espero que vocês estejam entendendo que existe opção e se o paciente que está aí falando com a gente, sofrendo, se tiver a oportunidade, leva isso pros seus profissionais de saúde. A gente nunca sabe quando alguém pode se interessar. E você que já entrou, que é profissional de saúde, eu fico à disposição, como tudo que eu faço, coração aberto, tá bom? Então a gente vai se despedindo aqui, né? Deixando vocês aí absorvendo essa informação. A Lê tá me lembrando aqui, tá? O WhatsApp empresarial, então mensagem, seja de texto, mensagem de áudio, para o mesmo número de telefone do Instituto. Ele é um número fixo que funciona como o WhatsApp empresarial, tá? Para quem não tem essa familiaridade, que é 11 30 21 5251, tá? Então, Ronaldo, querido, agora que eu vi você aí, desculpa, tudo bem? Então, Ronaldo, a Bia, a Natália, a Patrícia, enfim, quem mais entrou aí de profissional, a gente torce para que todos juntos possamos fazer aí alguma diferença. A sementinha tá lançada, daqui a pouco a gente vai ter uma árvore, né? Daqui a pouco vão ser várias árvores. E é assim, pensando lá na frente, pensando grande, pretensioso de certa forma, mas levando o coração na frente, que a gente acha que, de um modo geral, a gente vai poder fazer mais uma diferença nesse cenário, tá bom? Então, tô me despedindo aí, porque tempo de vocês de curtir família, de jantar, e eu agradeço a participação, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.